Olá, meus amigos, voltamos aqui com mais uma questão para analisar. Dessa vez uma questão da área de geomorfologia, de um tema que eu gosto bastante. E quando eu estava estudando a questão, eu logo lembrei de um tema de geomorfologia, de um livro, então eu resolvi trazer essa questão aqui para comentar. É uma questão que caiu no concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para professor de geografia no ano passado. A banca foi a Fundatec e é uma questão de geomorfologia, um tema muito interessante. E começa assim: analise a figura abaixo e assinale a alternativa que indica qual é a feição do relevo representada no destaque, identificada com o número 1. E aqui, essa imagem estava na questão da prova. E quando nós olhamos aqui, nós temos duas imagens: a primeira de um quadro mais, a segunda de um quadro mais geral do relevo e a primeira do ponto do relevo destacado que a questão tenta identificar o que é. Você tem que, a partir das opções, entender que tipo de formação geológica, geomorfológica, de que tipo de feição do relevo é esta que está indicada. Não é para analisar o quadro todo, que nós podemos até analisar aqui, mas é especificamente esta que está destacada. E tem 5 opções: é uma chapada, é um esporão, é um canyon, é uma cuesta ou é um morro testemunho. E isso, como já está indicado no começo do vídeo, a resposta é um morro testemunho. Mas por que eu trouxe essa questão? Porque esta imagem que está aqui, essa ilustração, este desenho, ele faz parte de um livro chamado Terra, Feições Ilustradas. É um livro muito bom que eu recomendo para quem está estudando geologia, geografia, quem está começando a entender esses conceitos geomorfológicos, porque ele traz cada conceito que nós estudamos, chapadas, esses que eu falei anteriormente, canyon, morro testemunho, ele traz o conceito e uma ilustração. E essas ilustrações ajudam muito a compreender como funciona esse evento, porque nós que estudamos para concurso precisamos ter um conhecimento muito vasto de termos. Nós não precisamos conhecer profundamente esses temas. Quem tem que fazer isso é quem faz concursos para cadeiras específicas desses temas nas universidades. Nós que fizemos concurso para magistério temos que entender vários conhecimentos de geografia, tanto para poder dar aula, mas também para poder ser competitivo nas provas. E esse livro é muito bom, eu recomendo muito esse livro. Quando eu fui resolver essa questão estudando, eu lembrei da imagem que eu conhecia de algum lugar essa imagem. Daí eu lembrei do livro que eu estudei lá na minha graduação quando eu comecei. Nunca consegui comprar, porque é esgotado em sebo, mas tem em bibliotecas. Aqui no Rio de Janeiro, na biblioteca do IFRJ tem, porque eu consultei online, vocês podem pegar emprestado, ou comprar no sebo também. Quem encontrar perdido em algum sebo, compre, porque é um livro muito bom. Junto com o Decifrando a Terra, é um dos livros muito importantes para quem está começando a estudar. Agora vamos analisar os tipos que foram ditos, as opções que foram ditas na questão. A primeira opção seria chapada. Aqui nós temos a ilustração de uma chapada. Nós vamos ver aqui na segunda imagem que nós temos a chapada, a mesa e esse pequeno aqui é o morro testemunho. Este que está aqui, que é indicado parecido com aquela imagem, é o morro testemunho. A chapada constitui a designação dada a um planalto sedimentar com camadas horizontais ou subhorizontais estratificadas, topos aplanados com topografia acima de 600 metros. Não vamos entrar especificamente no que é a chapada mais aprofundado, mas indicando o que a questão apresentava na imagem e o que está indicando aqui que é uma chapada, só lembrando da Chapada Diamantina, não é uma chapada. O segundo é o esporão. Esporão constitui um ressalto numa vertente que interrompe a continuidade do declive. O esporão, como aqui na imagem aqui verdinha de uma montanha, ele é uma formação não simétrica, uma descontinuidade do relevo. Vocês podem ver aqui que nós temos um relevo de montanha subindo e tem esta formação que é de algum tipo de material mais resistente que nos processos erosivos não foi trabalhado, não foi destruído e ficou aparente no relevo. Depois nós temos o cânion, cânions continentais, que são vales encaixados que apresentam paredes altas e verticais e fundos estreitos. Aqui a mesma imagem que está sendo usada antes, aqui aparece um cânion, que vocês podem ver. Temos a mesa, o morro testemunho e a formação do cânion, que não é a nossa opção. E para especificar melhor o que é uma mesa,
Mesa, um relevo em forma de mesa, constitui um relevo em que as camadas sedimentares dispõem-se horizontalmente ou subhorizontalmente, apresentando topo plano e escarpas acentuadas nas diferentes direções. Então, dentro da chapada, nós temos a chapada principal, temos pedaços meio deslocados que compõem a chapada, que são essas mesas. Como a gente pode ver aqui na imagem, nós temos aqui a chapada, o cânion e o morro testemunho e a mesa. E a cuesta, que é um relevo assimétrico que ocorre em bacias sedimentares quando a inclinação das camadas é monoclinal, ou seja, com mergulho em sentido único. A cuesta vocês podem ver as linhas aqui e o trabalho que foi feito no fronte e no reverso. Então a cuesta ela é como se fosse um morro que vem continuamente, de repente tem a cuesta e ele quebra. E vocês podem ver nas vertentes de reverso e de fronte a diferença que dá. E finalmente chegamos no morro testemunho, que é o que aparecia no começo da questão. Morro testemunho é a feição do relevo situada adiante de uma escarpa mantida pela camada rochosa mais resistente. O morro testemunho ele é o testemunho de um processo geológico, um processo contínuo de trabalho do relevo que ocorreu. Então você tem no caso da chapada, um acúmulo sedimentar que vai se formando, e quando ele começa a ser trabalhado, as partes que são mais resistentes geologicamente, que tem formações mais resistentes, elas resistem à erosão e ao trabalho do relevo. Então elas ficam. Então nós temos a mesa, temos a chapada principal, os cânions, e o morro testemunho, ele é um testemunho dessa organização anterior do relevo. Por isso que é chamado de morro testemunho. Então a resposta é morro testemunho. E aqui nós temos uma ilustração muito boa, que não é daquele livro, e é de um artigo que eu vou referenciar nas fontes do trabalho, que vocês podem identificar esse ecossistema de relevo que eu acabei de falar. Nós temos a chapada principal aqui, como é que eu falei, nós temos formações de cânions aqui, a mesa, que é esta descontinuidade entre a chapada principal, que é um tipo de plano elevado, sedimentar, muito amplo, e essa mesa ela é uma espécie de descontinuidade, ela é um final, né? Temos o trabalho aqui no meio e temos a mesa. E o morro testemunho solitário aqui, ele é uma forma de testemunho de como era este relevo. E aqui esse trabalho é muito interessante porque nós podemos ver os tipos de camadas, né? Como é que você identifica as camadas que foram trabalhadas no tempo geológico. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Recomendo muito este maravilhoso livro, que é da editora da UFRGS, para quem está começando a entender um pouco dos conceitos de morfologia. Foi a primeira questão que eu coloquei aqui comentário, então me desculpem pelas falhas evidentes. Pretendo trazer outras questões, sempre nesse sentido, nessa forma de fazer a questão com o conteúdo. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E muito obrigado.